Volume 11. Capítulo 8. Pegue-os antes que eles peguem você. Tio, como exatamente você conseguiu persuadi-la? Quando Erika soube que a sempre obstinada Milene havia mudado sua posição, foi um verdadeiro choque. Na manhã seguinte, ela não demorou a procurar Leon para obter respostas. Marie e Luxon também estavam no corredor. Por sua vez, Leon inclinou a cabeça em sinal de confusão, o que instantaneamente fez com que a expressão de Marie se tornasse amarga. Eu apenas a persuadi da mesma forma que qualquer pessoa faria, insistiu ele. Marie zombou e se virou. Ele definitivamente fez alguma coisa. Posso lhe garantir isso. Ela tinha aproximadamente zero de fé em seu irmão. A verdade, por favor, tio, implorou Erika, convencida de que tinha de haver algo mais. De que outra forma poderia ser explicada a dramática mudança de opinião de Milene. Essa guerra tem o potencial de moldar o futuro do reino. É de suma importância para ela. Não consigo acreditar que ela mudaria de ideia tão facilmente. O rosto de Leon se contraiu. Ele ergueu o olhar para o teto, perdido em pensamentos por um momento. Não, de fato. Tudo que eu disse a ela foi para confiar em mim e me deixar cuidar disso, disse ele por fim. Acho que não disse muito mais do que isso. Isso foi tudo que foi preciso. Erika ficou sem palavras. Não importava o quanto ela, seu irmão e Angie tivessem tentado desesperadamente convencer Milene, a rainha havia se mantido firme em suas convicções. Enquanto isso, Leon havia conseguido o que eles não haviam conseguido em uma única reunião. Ela não conseguia entender isso. Embora Erika nunca dissesse isso a Leon, ela sabia que conhecimento dele era, na melhor das hipóteses, mediano quando se tratava de assuntos políticos e militares. Afinal de contas, ele havia crescido como filho de um humilde barão em uma região rural pacífica. Ela podia dizer que ele também não tinha nenhum interesse em política, ele nunca havia demonstrado nenhuma inclinação para se envolver com isso antes. Tudo bem, então, como você planeja parar essa guerra? Disse Erika. Isso deve ser óbvio, certo? Leon respondeu sem perder o ritmo. Voarei até a capital de Raquel e servirei ao seu rei sagrado um belo e grande sanduíche de socos. Erika ficou sem palavras. O que ela deveria dizer a isso? Leon havia descartado completamente o fato de que, se eles resolvessem essa guerra rapidamente e pela força, isso só deixaria os vizinhos de Oxford ainda mais cautelosos. Por outro lado, Leon não parecia ter a intenção de entrar em guerra com o Império, apesar de saber que sua solução provavelmente levaria diretamente a esse fim. Sei que você deve estar preocupada, mas não precisa ficar pensando nisso. Marie garantiu à filha. Ela tinha empatia por ter lidado com Leon por tanto tempo quanto ela. Em momentos como esse, o irmãozão sempre conseguia se recuperar de alguma forma, não importava o quão ruim as coisas parecessem. Mamãe. Você realmente confia nele? Marie desviou a cabeça, sentindo-se um pouco envergonhada. Não sei se eu chamaria isso de confiança, mas de intuição. Ela coçou a bochecha. Tudo que posso dizer é que conheço há tempo suficiente para sentir mais ou menos para onde as coisas estão indo, se é que isso faz sentido. Na opinião de Erika, Marie certamente confiava em Leon. De qualquer forma, ela sentiu que mais debates seriam improdutivos, então decidiu fazer uma última pergunta a Leon. Tio, você tem certeza de que tudo vai ficar bem? Tenha um pouco de fé em mim. Leon bateu com a mão no peito e sorriu. Caso você tenha esquecido, eu tenho Luxon. Aí parecia não estar muito entusiasmada com o fato de seu mestre planejar mais uma vez jogar toda a responsabilidade sobre ele. Então você vai usar meu poder, afinal de contas. É claro. Você está louco. O que eu vou fazer? Parar uma guerra sozinho? Erika estudou os dois, sentindo uma súbita dor de cabeça. O comportamento deles tornava difícil acreditar que o futuro do reino estava realmente seguro em suas mãos. Enquanto Erika voltava para seu quarto, ela esbarrou em Milene no corredor. No momento em que Milene a notou, ela estremeceu. Por que ela parecia tão surpresa? Erika achou estranho.
Bom dia, mamãe. Sim, bom dia. A estranheza de Milene deixou Erika intrigada. Poucos dias antes, sua mãe estava nervosa. A tensão a seguia por onde quer que ela fosse. Normalmente, ela era mais calma e mais digna. Embora fosse gentil, às vezes também podia ser rígida. Mas agora, quando estava diante de Erika, parecia perturbada, não, apologética. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Erika. Vamos conversar um pouco. Milene fez sinal para que suas criadas saíssem para que pudessem conversar em particular. As criadas se afastaram, desaparecendo nas sombras dos pilares que revestiam o corredor. Erika, eu estava errada. Mãe, do que se trata? Francamente, Erika ficou atônita. Será que sua mãe queria pedir desculpas? Milene fez uma careta. Ela estava irritada, não com a Erika, mas consigo mesma, e se esforçou para explicar isso. Quero dizer isso em relação à guerra, é claro, mas também em relação ao seu relacionamento com Leon. Achei que a união seria do seu interesse, que ele a faria feliz. Mas isso foi uma ilusão da minha parte e não o que você queria. Sim, porque eu já tinha o Elijah. Milene havia realmente considerado anular o noivado de Erika com o herdeiro da casa Fraser. Ela se sentia terrivelmente culpada por isso agora. Aqui eu queria que minha filha fosse feliz, mas tudo que eu estava fazendo era forçar minha própria visão do futuro em você. Para ser bem sincera, eu realmente queria que você fosse feliz, mesmo que estivesse presa a um casamento político. A própria Milene havia sido forçada a um casamento político com Roland, e teria sido extremamente caridoso chamar a união deles de feliz. Isso valeu para os dois lados, Roland também não a amava. Era assim que esses arranjos aconteciam. Nem os sentimentos nem as opiniões dos indivíduos envolvidos eram considerados. Mesmo sabendo de tudo isso, Milene esperava que sua filha pudesse, pelo menos, ser feliz em sua futura união, e ela achava que Leon era a escolha perfeita. Agora percebo que fui presunçoso da minha parte. Não levei em conta seus sentimentos. Em vez disso, só lhe causei problemas. Erika entendia o ponto de vista de sua mãe, por isso, não podia culpá-la. O reino de Oxford estava em um estado precário. Cada passo que davam era dado sobre o gelo mais fino. Como rainha, era responsabilidade de Milene tomar decisões críticas, e o estresse que vinha com essas obrigações era avassalador. Ela só havia recorrido a essas medidas extremas porque não tinha outra opção. Sei que você ocupa uma posição difícil como rainha. Erika apertou o peito enquanto falava. Então, por favor, não se preocupe mais. Os olhos de Milene brilharam. Se ao menos você fosse uma alma perversa, eu poderia tê-la criado para ser minha sucessora. Em vez disso, você se tornou uma filha gentil e honesta, pelo que sou muito grata. Embora, a princípio, ela parecesse estar repreendendo Erika, rapidamente ficou evidente o quanto ela estava orgulhosa do crescimento da filha, orgulhosa por ela ter conseguido se comportar com uma equanimidade tão superior. Enquanto Milene enxugava as lágrimas, Erika só conseguia olhar para a mãe, atônita. Mãe. Não é nada, insistiu Milene. Eu apenas percebi o quanto você e Julius amadureceram. Não pude cuidar de vocês tanto quanto deveria, mas ver que nenhum de vocês precisa mais de mim me faz sentir um pouco solitária. As lágrimas dela eram de felicidade. Ver sua mãe daquele jeito deixou Erika em conflito. Ela lamentava, pelo bem da mãe, que ela não tivesse sido uma criança normal, por ter lembranças de uma vida passada. Ao mesmo tempo, lamentou que essa pequena conversa não fosse adequada para fazer certas perguntas importantes que a incomodavam. Eu queria saber os detalhes do encontro dela com o tio, mas obviamente não posso falar sobre isso agora. Havia vários bancos no Lago dos Frasers, já que era um destino turístico popular. Era possível sentar-se aqui e apreciar a vista, que era exatamente o que o Sr. Carrion estava fazendo quando me sentei ao seu lado. Se importa se eu der uma palavrinha, Vossa Majestade Imperial? O Imperador Vordenoite me deu uma breve olhada antes de voltar seu olhar para a paisagem.
Seu disfarce foi descoberto, mas ele não parecia nem um pouco incomodado. Então você notou? Ou aquele pirralho lhe contou? Balancei a cabeça. Finn não disse uma palavra. Eu apenas juntei os pedaços que ele disse na escola com a maneira como ele agiu com você. Acho que se pode dizer que foi mais intuição do que qualquer outra coisa. Eu tinha achado esse cara suspeito no início, com certeza, mas não imaginava que o imperador viria até aqui só para checar a Mia. Foi apenas juntando as pistas que Finn havia deixado cair que cheguei à verdade, que esse era o imperador que, como eu e Finn, havia reencarnado aqui. Tenho que dizer que é impressão minha ou os líderes mundiais aqui são muito proativos. Então, o que você tem a tratar comigo? Perguntou ele. Acenei com a cabeça. Sem preâmbulos, então. Estou pensando em ir direto para Raquel e dar um bom tapa na cara do líder deles. Você acha que poderia ignorar isso dessa vez? Era um pensamento ilusório, mas eu tinha que tentar. Não posso simplesmente dispensar alguém que tem o poder de destruir sozinho uma nação inteira. O imperador colocou as duas mãos em sua bengala enquanto olhava para o lago. Sua boca se curvou em uma carranca. Contanto que você encontre uma razão para justificar isso, você é capaz de exterminar civilizações inteiras. Na verdade, eu disse, endireitando minha postura, não tenho intenção de eliminar ninguém. Desculpe-me. O imperador estreitou os olhos. Seria muito chato acabar com uma civilização inteira, sem mencionar todas as pessoas que odiariam minha coragem. Não, isso não está nos planos. Pode não parecer, mas eu realmente falo sério quando digo que sou pacifista. Luxon pairava à distância. Embora fraco, pude ouvi-lo murmurar, você deve desculpas a todos os verdadeiros pacifistas do mundo por fazer afirmações tão flagrantemente falsas. No entanto, eu o ignorei. Então, não há nada a fazer com relação ao fato de estar olhando para ele. O imperador ficou em silêncio enquanto considerava minhas palavras. Pareceu que vários minutos se passaram até que ele finalmente levantou a cabeça. Se você puder resolver as coisas pacificamente, talvez eu consiga desviar meu olhar. Pacificamente? O que você quer dizer com isso? Posso ser o imperador, mas nem mesmo eu tenho rédea solta para fazer o que quiser. Se os lordes que me servem considerarem o reino de Olfort uma ameaça e apresentarem uma moção para destruí-lo, não terei escolha a não ser levar as opiniões deles em séria consideração. Ignorá-las causaria instabilidade no império. Sua posição é tão fraca assim? O imperador franziu o rosto. Mesmo com poder e influência, a conduta ditatorial tem consequências. Você se lembra de sua vida passada? Deveria saber disso. Bem, acho que sim. Entendo. Então você é, de fato, um idiota. Insultar minha inteligência daquela maneira realmente me irritou, mas quando olhei para seu rosto, ele parecia surpreendentemente alegre. Por que está sorrindo? Perguntei. Oh, só estava percebendo como era ridículo estar tão preocupado com um homem como você. Um homem como eu, não é? Meu povo vê como uma ameaça, explicou ele com um suspiro. Fiquei boquiaberto com ele. Isso certamente não era algo que eu esperava ouvir. Oh, não fique tão surpreso. Você não levou tempo algum para chegar a um ducado. Além disso, quando foi estudar no exterior, na República Auser, você levou o país à beira da destruição. Não pense que pode convencer alguém de seu pacifismo depois de tudo isso. O Império realmente teve uma impressão errada de mim. Isso também valeu para o final. Obviamente, eu precisava corrigir esse mal-entendido. Nada disso foi culpa minha. Aquele desgraçado do Roland é quem continua me promovendo, e a única razão pela qual a República Auser sofreu tantas baixas foi porque Raquel estava mexendo os pauzinhos para levá-los à guerra civil. Cerrei os dentes de frustração. Aqueles imbecis do reino sagrado eram mesmo demais, tramando nas sombras como faziam. Sua Majestade Imperial acenou com a cabeça em concordância. Sim, eu sei tudo sobre isso. É por isso que eu estava pensando em lhes dar uma lição. Ah! Ouça,
Eu não gostaria de nada mais do que dar um soco naquele rei sagrado também. Eles têm tratado o Império como um irmão mais velho que pode limpar qualquer bagunça que eles façam há muito tempo. Francamente, se não fosse pela complexidade de todo esse caso, eu os teria ignorado e os deixaria sofrer as consequências de suas ações. Ver o imperador tão mal-humorado enquanto resmungava me fez perceber que Raquel era realmente um criador de problemas. Ainda assim, se você passar dos limites, o Império não terá escolha a não ser ver o forte como um inimigo, ele me advertiu com uma careta. Então, eu gostaria de saber mais sobre onde está o limite. Até onde posso levar isso antes de estar ultrapassando os limites? Pessoalmente, não vejo por que apagar o castelo da face do mapa é um problema, desde que o resto do país seja deixado intacto. Deixe-me adivinhar. As pessoas estão sempre lhe dizendo que você tem uma personalidade terrível. Estão mesmo. Não sei como acabei sendo tão incompreendido, disse eu, balançando a cabeça. Vários dias depois, o Licorne finalmente voltou ao território Fraser. Os meninos ainda estavam visitando os membros da Concordata de Defesa Armada quando eu os chamei de volta. Eu precisava que eles executassem meu plano se quiséssemos terminar essa guerra o mais rápido possível. Fiquei esperando os 4 idiotas no porto militar. Assim que o Licorne aterrissou e eles saíram, Julius correu para encontrá-los. Você fez um trabalho incrível. Chegou um relatório do palácio dizendo que os países estão começando a deixar a aliança inimiga um após o outro. Julius bateu os punhos com entusiasmo. Gilk sorriu para o príncipe. Não foi nada, na verdade. Embora eu admita que devemos agradecer a Leon por nos fornecer o Licorne e os orbes. Descobriu-se que o motivo pelo qual ele havia pedido o Licorne emprestado era para poder usá-lo para ameaçar nossos inimigos. Ele realmente era tão ardiloso quanto eu esperava. No entanto, ao contrário de Gilk, o restante dos rapazes parecia cansado. Rose, Mary, vocês foram minha única salvação nessa viagem, disse Brad a seus amigos animais enquanto os abraçava. Greg estava sempre transbordando de energia, mas até mesmo ele havia caído no chão, cansado demais para ficar de pé. Nunca mais quero trabalhar com o Gilk, gemeu ele. Aconteceu algo terrível ou o quê? Chris foi o último a desembarcar e descer o passadiço. Todos os vestígios de luz haviam desaparecido de seus olhos. Eles estavam vidrados e um sorriso sinistro estava estampado em seu rosto. É isso mesmo, ele murmurou, como se estivesse em transe, eu deveria tomar banho. Os banhos são milagrosos. Se eu ficar de molho por tempo suficiente, tenho certeza de que poderei lavar as lembranças dessa viagem. Nada supera um banho. A água quente e escaldante limpará as feridas de minha alma. Eles estavam agindo de forma estranha. Mais estranhos do que o normal, pelo menos. Ok, Gilk. Virei-me para ele e cruzei os braços. O que você fez com eles? Gilk olhou para os outros 3 rapazes e colocou a mão na testa, balançando a cabeça. Só isso já me irritava. Tivemos uma pequena aventura, só isso. É verdade que essa aventura não incluiu a exploração de ruínas antigas ou o mergulho nas profundezas de uma masmorra. Eu só fiz com que eles usassem um pouquinho de suas habilidades em cada nação que visitamos. Ele estava sendo propositalmente vago. O que quer que eles tivessem feito enquanto estavam fora, aparentemente não era algo que eles se sentiam obrigados a compartilhar. Tudo que estou ouvindo é que é muito perigoso dar a você rédea solta. Você me feriu, ofegou Gilk, com a mão no peito. Tudo o que fiz foi cumprir fielmente a missão que você me deu. Claro. Isso me pareceu muito suspeito, mas ignorei no momento. De qualquer forma, olhem para mim, pessoal, eu disse preguiçosamente, batendo palmas para chamar a atenção deles. Os garotos pareciam um pouco desconcertados, mas pelo menos olharam para mim. No entanto, o comportamento deles ainda estava me dando arrepios. Ignorei isso por enquanto. Percebi que não é meu estilo andar por aí e adotar uma abordagem indireta como essa, então decidi ir direto para Raquel. Espero que vocês ajudem. Gilk me encarou.
Espere um pouco. Se esse é o seu plano, o que acontecerá com todos os nossos esforços? Eu havia confiado a eles a tarefa de minar a concordata de defesa armada, mas, se quiséssemos encerrar a guerra com alguma rapidez, então o que eles haviam conseguido era substancialmente menos significativo. Isso era provavelmente o que Gilk estava pensando, de qualquer forma. E ele estava certo. Dei de ombros. Desculpe. As coisas mudaram. Brad, Chris e até mesmo Greg, que havia conseguido ficar de pé momentos atrás, se ajoelharam e choraram abertamente. Parecia que Gilk realmente os havia feito passar por um aperto. Qual foi o objetivo de todo o nosso sofrimento? Brad gritou. Greg balançou a cabeça em descrença. Todo esse esforço foi em vão. Você tem ideia de quantas vezes mordi minha língua? O quanto eu tive que suportar? Exigiu Chris. Ver 3 homens adultos reduzidos a lágrimas era, no mínimo, desconfortável. Eu os ignorei e me voltei para Julius. De qualquer forma, Vossa Alteza, você vai ficar de fora novamente. O quê? Mas eu, não. Você está certo, é claro. Porque eu sou o príncipe. Devo pensar em minha posição. Entendido. Sim, ele aceitou isso com facilidade demais, e foi assim que adivinhei instantaneamente o que ele estava planejando. Nós nos reunimos na sala de guerra do Einhorn. Uma mesa redonda estava no centro, um cristal do tamanho de uma bola de futebol flutuava sobre a depressão no meio. Era um dispositivo de projeção, mas explicar o que era isso para os outros era muito difícil. Eu simplesmente disse a eles que era uma bola de cristal. Luxon e Clear estavam ao meu lado, atuando como meus assistentes. Além da equipe regular, também tínhamos Finn e o Imperador, o Sr. Cário, conosco para essa reunião. A brigada de idiotas os olhou com desconfiança. Eles só aceitaram com relutância essa presença estrangeira depois que eu lhes assegurei que Finn e o Sr. Cário tinham minha permissão para participar. O dispositivo de cristal projetou uma imagem em 3D da capital branca sobre a mesa. Minha intenção era usá-la como referência enquanto definíamos nossas táticas, mas no momento em que Anja viu, ela soltou um suspiro profundo. Tudo bem que você tenha decidido parar de esconder toda a extensão das capacidades de Luxon, mas isso desafia a imaginação, disse ela. Lívia estudou a projeção com grande interesse. Curiosa, ela estendeu a mão para tocar a versão miniaturizada da capital de nosso inimigo, apenas para ficar chocada com o fato de que não havia nada tangível ali. Então isso é na verdade um desenho, ou melhor, uma imagem, acho que você disse. Certo. É estranho. Parece tão realista, mas não está realmente lá. Então, a capital deles é uma ilha que flutua sobre um lago, disse Noelle, parecendo impressionada. É parecido com aquele lago turístico aqui no território Fraser. Enquanto a projeção encantava minhas noivas, Julius e companhia me olhavam com emoções contraditórias. Então você ainda estava escondendo alguns truques na manga, não é? Disse Julius. As habilidades tecnológicas de Luxon também superaram em muito suas expectativas. O conselho de idiotas não foi o único a ficar surpreso, Marin, Carla e Kylo também ficaram boquiabertos. Você vê agora que não há como eu usar esse material casualmente na frente de outras pessoas. Cruzei os braços. Você finalmente entende como fui cauteloso. De onde você tira que está sendo cauteloso? Greg respondeu com um olhar irritado. Pensem o que quiserem, mas eu estive atento. Sério. A senhorita Milene, que eu também havia convidado para se juntar a nós, colocou a mão na bochecha enquanto ouvia nossas brincadeiras e suspirou. Apesar de sua exasperação, ela era, como sempre, uma obra-prima trazida à vida. É apenas um choque após o outro com você, disse ela. Só posso esperar que este seja o último que você ter reservado. Trrr. Clear riu alegremente. Não se preocupe, temos ainda mais surpresas pela frente. Eu já sabia que os antigos eram muito mais impressionantes tecnologicamente do que nós, mas nunca imaginei que fôssemos tão profundamente superados. Murmurou a senhorita Milene.
Outro suspiro escapou de seus lábios. Erika se virou para mim. De qualquer forma, Duke, você mencionou que fará um ataque a Raquel, certo? Como, exatamente, planeja fazer isso? Agora que a atenção de todos estava voltada para mim, apontei para o castelo de marfim no meio da capital branca. Vamos atacar diretamente a cidade e destruir o traje demoníaco que reside no castelo deles. Minha proposta foi recebida com a aprovação ansiosa de Luxon e Cleare, que moveram suas lentes para cima e para baixo como se estivessem concordando. Uma decisão esplêndida, disse Luxon. Ao roubar a arma mais forte de Raquel, você simultaneamente apagará a mancha que é o traje demoníaco deste mundo. Uma decisão louvavelmente racional, especialmente para você, mestre. Eu sabia que você tinha o poder de tomar uma decisão tão incrível. Cleare concordou exuberantemente. Você tem todo o meu apoio nessa decisão. No momento em que mencionei a destruição de um traje demoníaco, os dois ficaram muito mais motivados do que o normal. Esses caras não pensam em ir para a guerra, desde que isso signifique que eles possam derrubar um traje demoníaco, disse Brave, lançando-nos um olhar desconfiado. Finn se encostou na parede, com os braços cruzados enquanto ouvia. Silêncio. Somos convidados aqui, disse ele a seu parceiro. Eu sei, mas seria muito bom se pudéssemos recuperar um traje demoníaco sem um núcleo como esse. Brave fez um último comentário desanimado antes de fechar a boca com firmeza e seguir a ordem de Finn de ficar em silêncio. Maria esticou o pescoço, com o rosto enrugado. Eu entendo o fato de roubar a maior arma deles e tudo mais. Parece ser uma medida sólida. Mas será que isso realmente vai parar a guerra? Ela olhou para Julius com expectativa, como se estivesse esperando uma resposta dele e não minha. É possível, disse Julius rapidamente, satisfeito por ela contar com ele para uma explicação. Com sua capital invadida e seu maior trunfo perdido, só faz sentido que eles percam a vontade de lutar. O problema maior será a repercussão diplomática com outras nações. Afinal de contas, Leon é temido internacionalmente, interveio Gilke. Se o cavaleiro canalha se tornar ainda mais infame do que já é, há uma grande chance de o Império interceder. Gilke lançou um olhar cauteloso para Finn. Parecendo compartilhar seus sentimentos, Greg e Chris também olharam para Finn com desconfiança. Finn permaneceu imóvel como uma estátua, com os braços cruzados sobre o peito. Era como se ele entendesse a suspeita deles e estivesse deliberadamente indicando com suas ações, ou melhor, inação, que não tinha a intenção de fazer nada. Eles têm trajes demoníacos de verdade, não têm? Marie me perguntou, com o rosto cheio de preocupação. Parece que você teve muita dificuldade para lutar contra o último. Tem certeza de que isso vai dar certo? Podemos vencer, mesmo que o Império venha atrás de nós, certo? Todos os presentes estavam preocupados com a resposta do Império à nossa invasão. O Sr. Cary o ouvia em silêncio, com os olhos fechados. Quem faria algo tão estúpido como entrar em guerra com o Império? Soltei uma risada, balançando a cabeça. Vamos manter as baixas de Raquel em um nível mínimo. A senhorita Milene franziu a testa. Ela provavelmente não estava muito satisfeita com essa decisão em particular, mas manteve o silêncio. Você planeja entrar lá e forçá-los a fazer negociações diplomáticas? Perguntou Ange, percebendo rapidamente minha linha de raciocínio. É isso mesmo. Seu pomposo rei sagrado provavelmente está nos bastidores, relaxando e se divertindo. Vou até lá e lhe darei um bom e velho soco antes de nos sentarmos para conversar sobre tudo isso. Encostar o cano de uma arma na cabeça de um homem é geralmente considerado chantagem ou coerção, e não negociação, disse Luxon de forma objetiva. Sim, bem, o que for preciso para evitar uma guerra total. Um verdadeiro pacifista ficaria indignado se ouvisse você. Agora todos sabiam o que eu pretendia fazer, mas isso não significava que meu plano não tivesse falhas. Não tenho nenhuma objeção a essa proposta, mas não podemos esperar que haja de fato uma conversa entre as nações, a menos que essa autoridade seja oficialmente confiada a você,
apontou Brad, fazendo uma careta. Se você fizer isso sem a permissão do tribunal, eles estarão respirando em seu pescoço. Esse foi um ponto sólido. Afinal de contas, eu era apenas um duque. Muitos ficariam ressentidos, ou até mesmo furiosos, se eu ignorasse toda a estratégia da corte e resolvesse as coisas em meus próprios termos. Sem mencionar que muitos dos senhores regionais, incluindo os que guardam nossas fronteiras, já começaram a se preparar para se voltar contra nós. O que acontecerá se acabarmos com tudo isso antes mesmo de a guerra começar? Disse Greg. Essa era outra questão. A guerra ainda não havia começado oficialmente, mas as batalhas já estavam sendo travadas, embora não necessariamente no campo. Todos estavam fazendo sua jogada. A bola já estava rolando. Dizer a eles para pararem não adiantaria nada a essa altura. Receio que também não serei de grande ajuda nesse aspecto. Julius colocou uma mão sobre o queixo, com as sobrancelhas franzidas. Como um mero príncipe, não tenho autoridade para negociar em nome do reino. Minhas palavras não têm peso algum para a corte real, do jeito que as coisas estão. Todo o grupo estava surpreendentemente calmo e composto enquanto expunham suas dúvidas. A senhorita Milene balançou a cabeça tristemente, pegando um lenço e enxugando as lágrimas. Por quê? Por que você não mostrou essa sabedoria e inteligência antes? Era tarde demais para que eles recuperassem seus status anteriores. Em uma reviravolta cruel do destino, Julius havia amadurecido a ponto de ser o principal candidato a príncipe herdeiro. Ver sua mãe chorar parecia deixar Julius desconfortável. Ele se afastou e olhou para mim. Devemos voltar para o palácio agora? Levaria algum tempo, sim, mas assim que você receber a autoridade necessária, poderemos recomeçar. Mesmo que resolvamos essa questão, temo que não possamos esperar reunir muito em termos de poderio militar, disse Chris enquanto empurrava os óculos para cima da ponte do nariz. As únicas naves que podemos utilizar de forma viável para essa operação são a Inhorn e a Licorne, certo? O inimigo vai nos dominar rapidamente. Com apenas 2 naves do nosso lado, não era irracional que alguém pensasse que poderia nos superar em número. A pior parte seria aqueles trajes pseudodemoníacos saindo para lutar conosco em massa. Sim, tenho certeza de que também lutaremos contra os trajes demoníacos deles. E nenhuma armadura comum será capaz de enfrentar essas coisas em pé de igualdade, eu disse. Nenhuma das armaduras que o exército real ou os Frasers tinham à disposição seria útil contra um oponente como esse. É por isso que estou contando com vocês 4. Examinei os rostos de Gilk, Brad, Greg e Chris. Quero dizer, não vou dizer que não podemos fazer isso, mas... Greg coçou a cabeça, franzindo a testa. A maioria das forças armadas do inimigo está situada em sua capital, certo? Mesmo que você só precise de nós para ganhar tempo, isso ainda é uma tarefa difícil. Mesmo com as armaduras que Luxon produziu pessoalmente, estaríamos em menor número. Nosso plano atual continuava enfrentando um problema após o outro, o que nos deixava paralisados. Eu estava começando a repensar tudo isso. Talvez tenhamos que aceitar algumas baixas, afinal de contas. Por que você não ajuda? Perguntou o Sr. Cário, dando uma olhada para Finn. Os olhos de Finn se arregalaram. Perdão. Mas isso seria... Tudo bem. Eu também vou junto. Devo ser útil. Tem certeza disso? Estaríamos nos envolvendo abertamente na guerra do reino de Olfort. O Sr. Cário me estudou. Se isso significar reduzir as baixas e evitar um conflito total, não vejo nada de errado em lhes dar nossa ajuda. Greg olhou para mim e acenou com a cabeça em sinal de aprovação. Ele tinha visto como o Brave conseguiu dominar a Rogas. Ouvir que eles estariam do nosso lado foi reconfortante. Enquanto isso, o olhar da senhorita Milene estava abrindo um buraco no Sr. Cário. A julgar pelo modo como seus olhos se arregalaram de repente, ela provavelmente havia descoberto a verdadeira identidade dele. Muito bem, disse ela. Então eu o acompanharei para participar das próximas negociações.
Os funcionários da corte não devem ter nada a reclamar a esse respeito. Com isso, conseguimos eliminar todos os possíveis obstáculos em nosso caminho. Todas as condições necessárias para a execução de nosso plano foram atendidas. Podemos prosseguir quando vocês estiverem prontos, anunciou Luxon. Os cantos de meus lábios se curvaram. Então está tudo resolvido. Espero que estejam todos prontos para ir à Terra Kel e dar uma boa surra naqueles idiotas pomposos.